O tema da mensagem é os passos de Pedro, o apóstolo. Eu estava ouvindo uns mestres que eu sigo, que eu gosto, e ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, que o ministério de um homem passa por 3 períodos. O período da água, o período do vinho e o período do fel. A água é insípida, incolor e inodora. Ou seja, no início o cara dá um glória a Deus, ele fala uma coisa, ninguém está nem aí porque ele fala. Não tem cheiro, não tem cor, né? Mas é água. De repente vem a fase do vinho. De muitos se embriagam aí, mas eu quero falar sobre isso. Vem a fase do vinho, onde é alegria. Né? Aquele mesmo glória a Deus que a pessoa falava lá no início, ninguém dava nem bola. Agora é uau! Ninguém fala glória a Deus como ele. Meu Deus, que glória a Deus! Olha o glória a Deus dele. Uau! Que incrível! Que revelação! Meu Deus! E tem a fase do fel, onde a revelação começa a causar espanto, onde a revelação é amarga, onde a revelação as pessoas não estão mais muito a fim de ouvir. O mesmo glória a Deus que, uau, ninguém fala glória a Deus igual ele, agora glória a Deus que arde no ouvido. E esse é o tempo em que o ministério desse homem deve ser levado para outro lugar. E esse é o tempo que o fel arde. Mas a mensagem deve ser falada. O Senhor tem uma mensagem para Guaratuba, para a igreja do Senhor, para as nossas vidas. Independente se é água, se é vinho ou se é fel, é do Senhor. Pedro, eu quero só fazer uma reflexão, irmãos, acerca de Pedro. Eu sempre gostei do personagem Pedro. A gente ouve tanta coisa, né, de Pedro. E realmente ele dá motivo para falar muita coisa dele. Caras assim dão motivos para falar. Isso é bom. Agora, Pedro na sua história, né, ela é muito conhecida entre nós, a caminhada dele, todos os ensinamentos que, aprendendo com Pedro, né, vendo, observando Pedro. A gente vê certinho essas fases nele também, né, que vai ser um tema bem interessante assim, para GD, para coisa mais profunda, né, essas 3 fases aí. Mas eu quero só citar algumas etapas da vida de Pedro, alguns momentos, alguns passos da vida de Pedro. E algo que aconteceu com ele. Né? Pedro era natural, eu peguei essa parte aqui de um ensino, de uma página que eu gosto muito de estudar, porque os mestres que escrevem naquela página são muito bons, depois eu te falo. Eu peguei de lá, né? Eu estava escrevendo o meu, falei, não, aqui está prontinho de pegar isso aqui. Inclusive eu comecei a escrever às 5h45 da manhã, tomando meu café, já tinha tomado banho bem de boa, e esqueci da vida ali, ó. Daqui a pouco a Fran, amor, 9h05. Falei, meu Deus, gente, ainda bem que eu tinha deixado a roupa separada já. Então Pedro é natural de Betsaida, na época de uma aldeia de pescadores, não muito distante de Cafarnaum, e que ficava na região costeira do Mar da Galileia, João 1:44. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia, Marcos 1:21, você pode ler depois. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum, e Betsaida era apenas uma aldeia de origem, a sua aldeia de origem. Pedro era irmão de André, que tornou-se apóstolo também. Um pescador de profissão, assim como ele, é bem provável que o pai de Pedro e de André também era pescador, Jonas, né? Simão, filho de Jonas. Pedro era casado, né? Tendo a sua sogra sido curada por Jesus, lá em Marcos 1:30. Né? E também é muito possível, quando você lê Coríntios 9:5, eu achei muito legal, uma vez eu estava meditando sobre isso aqui, essa questão do casal servindo ao Senhor, né? Do casal sendo ministros de Deus. Eu achei muito poderoso isso aqui, e eu já encontrei essa referência, né? Pedro casado, tinha sido sua sogra curada por Jesus, e além disso, é possível que sua esposa frequentemente o acompanhava em viagens ministeriais na igreja primitiva. 1 Coríntios 9, versículo 5, Paulo está falando acerca disso. E de repente você vê ele e fala assim, ó, será que eu também não teria o direito disso, já que os apóstolos e também Pedro andam com as suas esposas? Pedro possuía uma educação considerada limitada, falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia,
idioma que também utilizava para ler e escrever. No entanto, Pedro também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta da sua profissão que exigia constante contato com os gentios. O grego era praticamente a língua daquele povo ali, que ficou do Império Grego ainda, Decápolis, né, naquela grande região que Grécia tomou conta. Então o grego era praticamente uma língua falada naquela região. Na verdade, até hoje, aquelas regiões lá, fala-se muitas línguas, vários dialetos, né? Então, ele também falava grego e entendia muito bem grego. Uma coisa que muitos gostam de falar sobre Pedro é o seu temperamento e a sua personalidade, né? Considerando todas as referências sobre o apóstolo Pedro, disponíveis não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, um homem direto, impulsivo, sem muito freio, rústico, o clássico cara rústico. Parece que ele também possuía a aptidão natural para exercer a liderança. E lendo, estudando esse texto, que eu estou aqui uma semana e mais um pouco lendo isso aqui, eu pude perceber alguns detalhezinhos que dá para ministrar assim, vários tadéis, dá para escrever algo muito legal sobre a forma com que Pedro assume a liderança das coisas. E a forma que Cristo viu isso nele e falava com ele. E os outros iam junto. Muito interessante isso. Então ele podia, essa característica de exercer liderança, né, talvez por causa do seu temperamento quente, né, vigoroso, enérgico, comunicativo. Né, um cara, ao mesmo tempo que ele é super carismático e suave, doce, ele é quinudo, áspero e duro. Pedro, né, o sanguíneo. Pedro, o sanguíneo fogo, água quente. Interessante, eu gosto de estudar Pedro. Não sei porquê. Então esse é o Pedro. Esse cara aí, chucrão, firme, forte, resolvido, de fala dura, de fala rápida, de fala quente, amoroso, carismático, doce, duro, ríspido e amargo ao mesmo tempo. Como é que pode alguém assim, né, cara? Só que Pedro passa agora pela primeira fase. O primeiro passo dele, o chamamento de Pedro. Pedro é chamado. Você pode olhar para alguém perto de você e falar assim, cara, eu acho que tu veio hoje aqui porque tu tem um chamado. O Evangelho de João relata o primeiro contato entre Jesus e Pedro. Foi por intermédio de André. Depois se ler lá João, a partir do versículo 30 e pouco. André era discípulo de João Batista. Não era discípulo, ele seguia João Batista. E de repente João Batista batiza Jesus. E André fala, uau, é aquele um que sempre falou. E sai correndo. E encontra quem? A primeira pessoa que ele fala? Pedro. Então o primeiro contato de Pedro com Jesus foi através do seu irmão André. Então esse contato ocorreu antes do início do ministério público de Jesus na Galileia. Depois disso, Pedro e André continuaram a pescaria. Então, os dois tinham uma empresa de pesca no mar da Galileia. Tinha um barco de pesca. Conheceu Jesus esteve ali e tal, mas eles continuaram a vida deles pescando normalmente. Até que receberam esse convite específico de Jesus, que eu vou ler aqui na versão do Lucas, capítulo 5. Versículo 1 na NVI. Lucas 5, 1 na NVI. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão, deixa eu tomar água aqui. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Presta atenção nessa narrativa. Eu gosto do Evangelho de Lucas porque ele narra. Não sei se é porque ele era médico,
Então o médico ele tem que ser detalhista. Então o Evangelho de Lucas tem vários detalhes que eu gosto de estudar. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, então tinha mais de um barco. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então ele saiu ali da margem. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Pensa a cena. Eu fui criado na beira da Bahia aqui, irmão. Literalmente. As minhas primeiras lembranças são do mercado municipal antigo aqui de Guaratuba, lá na descida do Ferribói. Tem alguém aqui daquela época? Levanta a mão. Olha ali, ó. Olha lá. Eu sou dessa época aí. E os barcos lá são muito parecidos com as canoas daqui, só que não são de um pau só, né? Aqui as canoas antigamente é feita de guapirovu, grandão. E os caras iam cavando, tacando fogo e cavando, eu esqueci o nome daquela ferramenta, que é é tipo um machadinho curvo assim, eles iam cavando aquilo. Mas lá era um barco feito de tábuas, né? Mas é parecido, né? Bom, todo barco tem proa e popa, né, irmão? Mas assim, o formato deles é de canoa. Então Jesus se assentou. Então provavelmente os caras do remo vieram aqui atrás, igualzinho aqui, irmão. Eu lembro quando o Giba foi me ensinar a pescar a primeira vez, eu era pequenininho. E eu pegava aqueles remos enormes, ele tinha um remo menor, aí eu ia remar. Os pescadores vão lembrar dessa, vão saber disso. Aí o cara que está controlando o barco ali, ele vai, ou se o cara é bom, ele vai na frente, outros caras vão atrás mesmo. Aí na hora de remar, eu era piar. Aí o que eu fazia? Tum! Tum! O Giba ficava muito bravo. Não põe o remo na madeira, piá. Ele tem um sotaque alemão, né? O Giba é o avô da Estela, do William. Ele fica muito bravo, porque você não pode bater ali, né, o remo no pau, porque você, na canoa, porque você espanta na bateira, você espanta os peixes. Mas enfim, então o cara foi puxando o barco aqui para trás, ó, e provavelmente Jesus sentou bem na proa do barco. Se sentou. O povo ficou lá na margem e ele, ó, pá, pregando a palavra de Deus, mandando ver. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, o dono do barco. Ele entrou no barco, né? E foi. Vá para onde as águas são mais profundas. Deixa eu ler o texto todo, depois eu volto aqui. Senão eu vou me perder. E a todos, falou a Pedro, vá às águas profundas. E a todos falou, lancem fora a rede. Um parentezinho. Jesus falou para Pedro, mas lançar a rede falou para todos. Ou seja, todos seguiram o barco de Pedro. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos. Mas um ponto interessante aqui. A ponto que quase começaram a afundar. Simão Pedro disse, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Versículo 5, quero voltar lá, diz assim, ele no 4 falou, vai para longe, joga as redes. No 5, Simão respondeu, mestre. No versículo 8, Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Filhos de Zebedeu é Lucas, Tiago e João, né? Isso. Sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Deixa eu ressaltar alguns detalhes aqui. No versículo 2, pode pôr o 2 lá, filha. Ele viu à beira do lago, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Queridos, eles estavam limpando as redes. Isso aqui eu aprendi com aquele pastor, eu sempre esqueço o nome, aquele abençoado, daquela igreja do Rio de Janeiro, sensacional, enorme igreja, discípulo do pastor Eibe.
Josué Valandro. É isso? É isso? Não, mas é o Valandro, lá do Rio. O Gonçalves é de São Paulo, que é o pai do Douglas Gonçalves. Eu falando do José ou Josué Valandro. Igreja Batista Atitude. Eu aprendi com ele num Pass Conference. Esse detalhe aqui, essa parte aqui da rede. Eles estavam limpando as redes. Irmão, quem é pescador aqui sabe o trabalho que dá limpar a rede. Jonel, é fácil limpar a rede, Jonel? Não é, Jonel? É gostoso ficar limpando rede que se enroscou, que pegou um monte de traia? Não é. É trabalhoso. É trabalhoso limpar a rede. Sabe que limpar a rede... Eu nunca fiz isso, mas eu lembro, na minha época de criança, o único porto grande que tipo os barcos... Meu irmão, parava 5, 6 barcos, um do lado do outro. Eles tirando de um e passando para o outro até chegar no Luma. Lembra do Luma, Jonel? E ali nos lugares onde esse peixe era processado. Outros já iam para ir pescar, ali que tinha pescal. Outros iam direto lá para o seu João Solim. Aí já começou a crescer as indústrias de pesca. Mas lá antes, era praticamente só ali no mercado municipal. Então, ficava aquela montoeira de rede. Então você via eles depois indo aqui para as casas deles, você vinha aqui para essa região. Até hoje, assim, se você for para a região da Pissarras ali, até ali do Brejatuba, na Barra, essa época de defesa, nos primeiros semanas de defesa, você vai ver um monte de rede esticada. Porque eles estão limpando as redes. Estão trabalhando as redes de volta, que cortou, que rasgou. Redes que pescaram muito, mas sujaram, rasgaram. E precisam de conserto. Então, eles estavam ocupados nos seus afazeres cotidianos ali. É normal, depois de uma pescaria, ter que fazer isso aqui. Com tudo que cerca a rotina das pessoas. Diária, normal, do dia a dia. Mais para frente, a gente lê que eles estiveram pescando a noite toda e não pegaram nada. Então você consegue imaginar que esses homens estavam trabalhando e limpando as suas redes, mas eles estavam limpando a sua rede com alegria. Eles não tinham feito uma baita de uma pescaria. Eles estavam limpando aquelas suas redes com tristeza, com pesar, com frustração. Porque trabalharam muito com as redes. E estavam frustradaço, triste, injuriado. Pensando de um jeito, assim, business. O cara estava com a fatura da empresa para vencer, funcionário para pagar. Né, Jair? O cara tinha uma planilha de pagamento ali que tinha que sair, irmão. Não interessa. Tem que sair. Da onde? Não sei, não pegamos peixe. Os credores não estão nem um pouco preocupados, irmão, de onde você vai tirar. Eles querem receber. Então eles estavam super felizes limpando a rede. Pedro, então, me responde, Pedro. Pensa, Pedro. Feliz. Pedro devia estar assim, porque ele já tinha conhecido Jesus. Não, o mestre vai vir aqui e vai resolver tudo. Oh, limparemos as redes. Não, né? Só que não, né? Alguma semelhança, irmão? Será que é só Pedro? Eu estou falando de mim, cara. Não estou falando de você, não. Estou falando de mim. Eu estou falando de mim. Não quero falar de você. Estou falando de mim. Você deixa o Espírito Santo falar. Se você baixar a guarda. Porque o fel vai começar a arder. Você consegue imaginar, irmão, o estado emocional daqueles caras? Pensativo. Sabe? E a minha família, então? Se nem a empresa não vou conseguir pagar, quanto mais meus guri. Como que você fica, irmão? Pensa aí. Chateado. Você fica chateado ou não? Então, eu já fui empresário. Eu já fiquei perguntando, e agora? Então esse era o sentimento, essa era a vibe do lugar. De repente,
chega Jesus e uma galera seguindo ele simplesmente, ele chega arrastando a multidão, ele simplesmente, se as redes estavam limpas, os barcos já estavam limpos também. Porque eles iam tirar as redes limpas, e não jogar ali na areia de volta, ali nas britas, pedra ali, que se sujar de volta, cheio de entulho. Não, rede limpa, barco limpo. Aí Jesusão vem, com aquela sandália de couro dele, com uma raça, e eu ia subir ali, mas essas rodinhas perigosas, sabe que eu subo ali, ela, né? Mas vai de repente à noite dar um jeito de fazer uma instalação aqui disso. Vamos ver o que vai dar para fazer. E sobe no barco e fala assim, me leva mais para fora. Olha aqui para mim, irmãos. No meio disso tudo, Jesus chega e fala, sai daqui do lugar que você está, para um pouquinho o que você está fazendo. No meio do desafazer normal, no meio do teu cotidiano normal, no meio daquela vida normal, de repente aparece o Galileu e entra no barco, cara. Não entrou do jeito que você queria, não fez da forma que você imaginava, não seguiu os seus grandes e tops padrões. Foi no dele, do jeito dele. E só falou, me leva um pouco mais para fora. Thank you. Pede para o Pedro, para o dono do barco. Meu irmão, muitas vezes, as pessoas querem que Jesus se apresente apenas no domingo. Elas querem que Jesus se apresente no domingo, no culto, ou na missa. No meio da semana, não, Jesus, fica de boa aí. Fica aí na mar, Jesus. Cuida aí das suas ovelhinhas, Jesus. Me deixa aqui, ocupado, porque I am busy. Eu estou busy. Eu sou ocupado. Domingo, Jesus, domingo eu paro o meu barco na igreja. Aí lá você pode subir no barco. Depois, excuse me, dá licença. Querido, Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te trazer alívio dos seus fardos. Jesus veio para trazer a paz que transcende o entendimento. Alex acabou de falar isso aí. Ele veio e vem a hora que Ele quer, a hora que Ele sabe que tem que vir. Jesus veio na vida de muita gente aqui, numa hora que nós não esperávamos. Numa hora que provavelmente estava como esses pescadores aqui, amargurado, preocupado. Quem foi mais ou menos desse jeito? Aquilo que eu falei uns dias atrás, cara, eu estou tão bem sucedido, tão feliz, estou próspero, tenho casa na praia, casa no campo, casa na montanha, casa em Marte, casa em Netuno, tenho carro, barco, avião, navio, helicóptero, vou passear em Dubai na minha cobertura, eu acho que só falta Jesus agora para mim. É isso aí, vou aceitar Jesus. É assim? Não é, né? Por que será? É verdade, não é nessa hora que Jesus aparece. Não foste vós que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês, para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Então é Ele que escolhe, Ele veio. E o que aconteceu ali depois desse momento? Versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Tendo acabado de falar, presta atenção nisso aqui, levou, tal, tendo acabado de falar, então ele levou para aquele pedacinho mais perto, sentou ali na proa do barco e começou a falar, pregou, acabou de falar, olhou para Pedro, agora Pedro, vamos mais, dá uma ré aí. Reverso, né? Dá um reverso no remo e vai. O que o Senhor me ensinou aqui? Muitos querem de cara serem servidos. Quando Jesus chega, Jesus me sirva. Só que o Senhor faz diferente.
Com Pedro, ele fez, com o futuro apóstolo Pedro, ele fez diferente. Primeiro sirva a mim e os seus irmãos. Primeiro cumpra com o que eu quero fazer aqui. Pega teu barquinho, leva mais para fora, que eu quero falar aquela multidão ali. Tem uma máxima que eu aprendi, não lembro com quem. Deus em primeiro lugar, o meu próximo em segundo, eu sou o terceiro. Se aplica aqui. Jesus em primeiro lugar, os que acompanhavam ele em segundo lugar, e agora eu, terceiro. Sabe por que muitos cansam? Sabe por que muitos cansam, muitos desanimam, até se desviam? Porque pediram para serem profundamente usados por Deus. Pedem, choram, clamam, buscam o seu chamado, buscam o seu dom, estudam, leem, mas não querem mais do que emprestar a proa do seu barquinho. Até aqui tá bom, Jesus. Vai para fora mais um pouquinho. Você não é pescador, Jesus, eu sou. Dá licença, você não entende. Vamos trazer isso para uma realidade? Não, pastor. Pastor, não. Esse é mais que você está pedindo, não é necessário. Eu acho que não precisa. Porque você acha que está bom. Então qual a função de um pastor, de um líder? Se não te chamar para algo mais profundo. Qual a função de um líder espiritual, se não cavar um poço e falar assim, agora você tem que entrar aí e construir uma base lá embaixo, te ajudar a cavar o poço, quem cava o poço é nós mesmos. Qual a função de um pai, se não é conduzir os seus filhos à maturidade? Qual a função de um marido, se não é conduzir a sua esposa ao conhecimento de Deus cada vez maior? Qual a função de um pastor, se não é conduzir as suas ovelhas a um pasto que Deus tem para servir a elas? Me responde isso. Estão me entendendo, gente? Querem ser profundamente usados por Deus, mas é só na proa, Jesus. E aí? E aqui tá bom, aqui tá bom. Eu conheço aqui. Esse porto que eu aporto o barco, eu aporto sempre. Aqui, ó, tem um caminhozinho na espera que eu já entrei mergulhando, abri ali para não pegar a quilha do barco. Está tudo certo. O meu padrão está bom. Desvia, cansa, desanima. Não quer largar o cotidiano, não quer inserir Jesus na sua agenda. Não quer inserir a agenda de Cristo na sua super, ultra, mega agenda. Afinal, a minha hora agora, você não entende, Jesus. Eu entendo de pesca. Agora é hora de lavar a rede e cuidar do barco. Não de botar a rede no mar de volta. Eu acabei de lavar as redes, Jesus. Não, mas vamos pagar uma conferência para ouvir isso. Vamos para um podcast de alguém conhecido para ouvir isso. Aí a gente vai ouvir. Perdão, gente. Se isso te ofende, causa coceira no teu ouvido. Mas essa é a mensagem que Jesus tem para a gente. Pastor, mas nós estamos crescendo. Pastor, a igreja está crescendo. O que mais que o senhor quer? Eu não quero nada. O que eu quero é que vocês ouçam a voz de um pai. Tem mais que isso e Jesus sabe. Jesus sabe. Se você dá conta de puxar a rede, se você dá conta do que Ele quer fazer, se lá dentro de você tem o que é necessário para suportar o que Ele quer fazer. Ele sabe. Mas não, eu prefiro ficar aqui só nesse ponto, Jesus, porque aqui está tudo dominado. Não querem inserir Jesus na sua agenda. Na agenda deles. Afinal, eu já usei o barco até agora, Senhor.
E eu sei usar bem esse barco. Você já está aí, tá bom, você já está pregando para a galera, tudo certo. Deixa que o Beck manja de pescaria. Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Jesus pede mais do que apenas me empreste a ponta do seu barco. Leve-me às águas profundas. Lance as suas redes. Pedro já conhecia Jesus. Ele já havia sido apresentado, lembra, André? Ele já conhecia a sabedoria, a autoridade daquele grande profeta que estava ali. Versículo 5, Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Veja, queridos, como muitas vezes damos uma resposta natural diante de algo sobrenatural. Veja como a justificativa é a primeira coisa que sai da boca de Pedro. Não vou falar de nós, vou falar de Pedro. Vou não achar que eu estou jogando chapéu em alguém. Veja que Pedro, só Pedro, a primeira coisa que sai da boca dele é uma justificativa. É aquela coisa assim, quando você vai conversar com alguém, a primeira resposta que sai é: não, mas isso. Não, é que papapá. Não, é que papapá. E aí, irmão, tal coisa. Não, é que tal. Comece a prestar atenção nessa resposta que dá para o seu líder. Se ela não é primariamente, tem uma primeira palavra que é não, vírgula, e a sua justificativa. Sabe o que você está falando? Você está falando para o teu líder assim: não, eu não acredito em você. Não, eu não quero o que você está falando. Não, a tua primeira resposta é não. E se a gente for pegar seco o que a Bíblia ensina aqui, e o temperamento de Cristo, que é todo junto, você vê uma atitude na resposta de Jesus que, se nós fizermos hoje, vão te chamar de arrogante, soberbo, de orgulhoso. Mestre, reconhece a autoridade e sabedoria de Jesus. Eu não quero julgar ninguém aqui, sabe? Eu não quero julgar ninguém. Mas ele fala: esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Irmão, não foi isso que Jesus falou. Jesus não perguntou: e aí, o que aconteceu com essas redes de vocês sujas aí, cara? Não foi essa a pergunta. Jesus nem perguntou nada. Você já parou a pensar que nós estamos restando respostas para Jesus, sendo que Jesus não nos perguntou nada, Ele nos deu uma ordem, um direcionamento? E nós estamos dando resposta. Irmão, resposta é o que vem depois de uma pergunta. Depois de uma ordem, o que deve vir? Obediência. Estão comigo ainda, essa palavra forte? Jesus não perguntou nada, ele pediu duas coisas: leve ao fundo. E era tranquilo. Alguma remadinha, irmão, olha, estava lá no lugar. É o teu, Jair? Volta. Esse telefone do Jair é uma bênção. Manda mensagem para o Jair do curso: o Jair, não esquece de ligar o celular. Só avisa que eu não estou. Acontece, filho. De novo, né? Acontece de vez em quando, né? Quase sempre. É só um pouquinho, é só uma força. É uma força a mais. Jesus pede para Pedro algo além do que a força dele aguenta. Jesus pede para ele, além da sua força, ele pede duas coisas: fé e obediência. Fé e obediência. Irmãos, nós fazemos igual muitas vezes. Muitas vezes. Quando é algo que só requer minha força natural, a gente faz. Quando é algo que requer aquilo que eu já sei, é tranquilo.
Outros dizem, alguns fazem, e outros não conseguem ou até nem querem obedecer. Obediência. Pedro justificou a resposta. Mas é porque és tu quem está dizendo. Eu vou lançar as redes. E antes de ele obedecer, mas porque é tu quem está falando, eu vou fazer. Antes de falar isso, ele falou assim: nós pescamos a noite toda. E não pegamos nada. Mas, ó Jesus, se não acontecer, a culpa é tua. Porque eu já tinha avisado que ia acontecer. Será que nós não estamos avisando Jesus que nós não temos fé o suficiente para obedecer Ele? Muitas vezes. Um simples comando, um simples ajuste, pesa tanto que eu tenho 400 justificativas até falar, amém, entendi, vou fazer. Eu não estou falando aqui, não estou falando da igreja, estou falando de tudo, da nossa vida, tá, irmãos? Tudo, a nossa vida. Para mim, aqui está um dos segredos dos homens que são chamados, irmãos. Os homens que são chamados. A fé nos leva até um ponto. A obediência geralmente nos leva além desse ponto. Onde a minha fé não me alcança, não alcança, a minha obediência me faz alcançar. E quando eu obedeço, mesmo sem fé, confiando no meu Senhor, eu entro num ambiente onde a minha fé que ficou para trás, ela alcança agora, também vem junto. Porque eu obedeço pela fé. E aí de fé em fé, de glória em glória. Olha o que aconteceu, versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que os redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais em seus companheiros de outro barco. E aí aconteceu aquilo que vocês já leram lá. Encheu o barco. Versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase romperem e afundar. Versículo 8. Quando Simão viu isso, prostrou seus pés de Jesus. Então eles pescaram aquela pesca toda, como eu li. E Jesus se prostrou aos pés de Jesus e disse: Senhor. Irmão, olha bem para mim. Todos nós já passamos assim. Você está aqui, já é crente, está na igreja há muito tempo, você já passou por isso. Você já passou por isso. Você já chegou o momento em que você... Eu estava tentando lembrar qual foi a primeira vez que eu caí de joelho. Eu acho que não aconteceu, eu caí no chão de uma vez só, né, Fran? Foi num Hadouken, eu... Dobra o joelho. Mas sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Assim, eu acho que a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando. E assim, Jesus tem que ficar cada vez mais esperto, cada vez mais sabido para poder me dobrar. Jesus, eu até entendo você, mas dá uma mentadinha aqui na revelação, porque aí eu me quebro. Orgulhoso, arrogante, petulante, pedante. Falto de temor. Jesus é simples, foi simples e continua sendo simples. Mas Jesus também é o que era, é e também é o que há de vir. As palavras dele são essas. Isso que a gente já entendeu. Quando fizeram, obedeceram, veio a obediência, alcançou o milagre, também alcançou aqueles que estavam por perto. Irmão, tem muita gente ficando sem o milagre, porque você não obedece. Tem muita gente deixando de ser restaurado, tratado, sarado, curado, um milagre porque você não obedece. Mas a igreja está enchendo, uau, mas continua não obedecendo. Deus está falando, eu estou mandando. Então cuidem deles. Para cuidar, obediência. Ponto. Encher os barcos até quase todos afundar. Quando Pedro experimentou, nossa, agora que eu entendi a bagunça que eu fiz aqui. Agora que vem o 8. Mas eu já falei. Pedro reconheceu a natureza, a sua natureza. Cara,
O Senhor é mestre, mestre Jesus, mestre Jesus. Mas agora reconheça e quebra, meu Senhor, perplexo, reconhece e chama Jesus de Pedro. Eu creio que muitos, irmão, que passaram por esses momentos, muitos passaram, até que, bum, o joelho dobrou. Versículo 10, como também o Tiago e João, filhos de Zebedeu, só de Simão. Então aconteceu, Jesus disse a Simão, não tenha medo. Sabe que ele não tem medo. Jesus está te chamando de volta. Sabe que não foi isso que aconteceu com você? Ficou com medo? A hora que viu que Jesus, meu Deus, Jesus realmente fez, e agora? E o que eu faço agora? Meu, Jesus realmente entrou na minha vida, Jesus realmente está transformando a minha vida. Meu Deus, é verdade. E agora? Vai ter que. Aham. E aqui vai ter que parar. Eu vou ter que fazer. Vai. Bem-vindo ao time dos que são chamados. Bem-vindo ao time. Sabe o que isso acontece com a gente? Medo. Jesus sabia disso. Tanto que ele falou. O Pedro não falou que está com medo. Ninguém falou que está com medo. Eles ficaram perplexos. Tipo, what? Ó, não tem. Não pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas já que você está falando. Meu Deus. Vem, galera, vem. Os barcos quase entrando água. Quase fazendo água pelas bordas. Mestre, não, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem mau. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Todos nós passamos por isso. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Não vou entrar aqui, porque aqui é forte. Cara, irmão, eu estava com um problema para pagar os fornecedores, cara. Estava com um problema para pagar. Eu estava devendo para o cara do mercado lá, que eu estou devendo peixe para ele, cara. Eu tenho peixe para minha família. Foi a colheita, brother. Eu enchi 2 barcos, fiquei rico. Largaram as redes, o barco e seguiram Jesus. O que é mais importante para você? Não estou falando que você largar o barco, irmão. Não estou falando que você pare agora, não, vou ver de luz agora. Agora, pastor, você falou, me contrate na igreja agora. Já que eu larguei a empresa, você falou, obediente, estou obedecendo. Não, não é isso. Outra coisa, o caminhar de Pedro. Foi meu tempo só na primeira parte. Aqui podemos falar tantas coisas, mas eu só vou citar. É que a primeira parte tem texto, esse aqui não tem muito texto. Eu quero só citar. Então, Pedro agora passa a ser discípulo de Jesus. Decide seguir Jesus. Um dos 12, um dos primeiros, na verdade. Ele é chamado pela primeira vez em vários evangelhos, mas deixa para outro momento também. Então vamos lá. Pedro veio e participa de tantos milagres e maravilhas de Jesus. Olha só. Pedro reconhece que Jesus tem as palavras de vida eterna. João 6. Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro reconhece que Jesus tem as palavras de vida. Pedro foi o primeiro a responder confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi o primeiro a reconhecer isso. Pedro vem e participa da grande multiplicação, João 6 também. Pedro anda sobre as águas, João 6 também, Mateus 4:14. Pedro tem sua sogra curada, é muito amor, né? Pedir para curar a sogra. Mas curou. Ele pediu. Tem sua sogra curada, Marcos 1, Lucas 4, Mateus 8 e vai. Pedro é confrontado nas suas motivações que abrem caminho, motivações essas que abrem caminho para o diabo, para o espírito do anticristo, que é antipropósito de Deus. Mateus 16:23, a frase clássica. Jesus virou-se e disse a Pedro, o primeiro a reconhecer que ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. O cara que se jogou no joelho dele, tu és o Senhor. Afaste-se de mim, Satanás.
você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. Discipulador que tem medo de perder discípulo. Olha como precisamos do Espírito Santo para discipular. Discernimento de espírito. Arreda Satanás. Pedro tem os pés lavados, após o confronto. Não, você não vai lavar mim, você não vai lavar meu pé, não sei o quê, porque tu é o Senhor, meu pé, ó. Se você não lavar o teu pé, você não tem parte comigo, cara. Não lava só o pé, lava tudo. Pedro corta a orelha do soldado do sacerdote, o Malcolm. Que o nome dele está aqui é porque depois ele se converteu. Muitos estudiosos dizem que ele se converteu e virou até discípulo dos discípulos de Jesus. Corta a orelha dele, cara enérgico, João 18:10. Pedro afirma que nunca abandonaria Jesus. Pedro nega Jesus. Irmão, pensa na cena. Mateus 26:31. Então Jesus disse: ainda esta noite vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas de rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro respondeu, ele tem resposta para tudo. Pedro é o cara, eu sei tudo. Né, Tiagão? Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, não te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro falou primeiro. E os caras, poxa, Pedro falou, acho que nós temos que falar também, vai ficar feio para nós. Jesus, não vou te abandonar não. Poucas horas depois, a few moments later, versículo 63 de Mateus 26. Olha isso aqui, igreja. Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Olha a resposta de Jesus: é tu mesmo que está falando. Respondeu Jesus: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Essa revelação é muito forte para mim. Blasfema! E olha Jesus, tchum, cuspiram na cara de Jesus. Está no texto. Será que nós não temos batido na cara de Jesus? Cuspido nele? Quando uma revelação de confronto te bota no lugar de servo. É que eu sou filho amado. Mas é servo. É sujeito a Deus. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa? É uma pergunta só simples. Blasfemou. Não precisamos mais de testemunha falsa, né? Era falsa testemunha. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? O réu é réu de morte, responderam eles. Então começou o impacto, a cruz começou a escandalizar. O verdadeiro propósito do Cristo começou a escandalizar aqueles que falam que ainda que eu morra contigo, nunca te deixarei. Começou a ser escândalo. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Você estava com Jesus. Você estava com Jesus. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta. Quer saber? Eu vou vazar aqueles que alguém me veja que eu sou parecido com Jesus mesmo. Desvia.
Depois sai em direção à porta, de outra criada ouviu e disse aos seus que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, não, eu juro, eu não tenho nada a ver com ele. Negou outra vez: eu não conheço esse homem, eu não conheço este homem, porque ele entrou no lugar que Jesus estava apanhando, porque ele queria ver. Nessa hora, cara, Jesus estava olhando para ele e ele olhando para Jesus. Eu não conheço este homem. Ele apontou para Jesus. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar te denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Tocou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Olha aqui para mim, o que falta para a igreja? Chorar amargamente. Não porque eu não estou bem, não porque eu não consigo, é porque Cristo morreu na cruz para mim e eu preciso fazer mais para o meu Senhor. Não porque estão me fazendo sofrer, não porque não concordam comigo, não porque eu não estou... É porque Cristo morreu na cruz por mim. Não porque eu não cumpro o meu chamado, não porque eu não sei fazer, não porque não, é por causa de Cristo. E o único choro é porque eu nego Cristo. Essa é a verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta: pelo que você tem negado a Cristo? Pelo quê? Pelo pedido de um barco? Que pela pesca boa não foi. Pela falta de dinheiro? Porque pelo pão e o peixe da multiplicação, pela provisão, pela prosperidade que está ligada a contentamento? Eu tenho certeza que não. Já sei, é porque Jesus curou tua sogra. Creio que não. Nossa, pastor, essa mensagem é muito forte. Pois é. Mas foi isso que Pedro ouviu. Ah, pastor, por quê? Porque é difícil comer a carne e o sangue. Presta atenção nisso aqui. É difícil comer a carne e sangue. Ou seja, é difícil comunhão com a igreja. Foi o que escandalizou a turma dos discípulos de Jesus. Aquele que não come a minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Irmão, carne e sangue de Jesus é o corpo de Cristo, é nós, a igreja. Por que Jesus ordenou a ceia? Para nos lembrar que somos igreja. Não, a comunhão com a igreja é muito difícil. Ser igreja é difícil. Discernir o corpo de Cristo é difícil. Perdoar é difícil. Amar é difícil. Se submeter é difícil. Se sujeitar é difícil. Será que não é por isso que eu tenho desviado? Será que é por isso que muitos desviaram? Mas eu fui ferido, eu fui maltratado, eu fui isso, eu fui aquilo. Jesus morreu na cruz e sarou todas as nossas feridas. Já não é mais vinho. Jesus morreu por mim, sarou minhas feridas. Já é fel. Por quê? Porque agora eu quero ficar ferido. Eu idolatro a ferida. A ferida virou um Deus para mim. Virou uma desculpa para mim. Virou uma muleta para mancar no reino de Deus, porque me feriram. Ou talvez seja por ser confrontado em pensar nas coisas dos homens e em si mesmo, e não nas coisas de Deus. Talvez é por isso. Tem uma pessoa que faz isso aí sempre. Um cidadão e um ser, uma entidade. Talvez foi por causa disso. Desanima, entristece, quer desviar, porque é confrontado a pensar igual o diabo nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Pode ser que seja negando Cristo, porque os coaches que não te falam de Cristo, que não te ensinam a centralidade de Cristo crucificado e ressuscitado, esses caras não apanham na cara. Os seus discípulos não são perseguidos. Na verdade, os seus discípulos estão
tendo uns mindset mudados para ficar rico. Afinal, vida é abundância. Jesus morreu para a gente ser rico. Então eu vou ser rico. Yes! Mesmo sem cruz, mesmo sem obedecê-lo, eu vou ser rico. Porque o mindset mudou. E esse Jesus aí, o coaching de Jesus, o conteúdo coach de Jesus está levando os seus discípulos à cruz, a morrerem. Eu não quero isso aí. Pode ser por isso. Estão sendo decapitados, mortos. E esses caras estão nos palácios, cheios da grana, esbanjando com seus prazeres. Eu quero isso aí para mim. O que será que tem feito você ligar a Jesus? Pensa aí. Eu não tenho ligado a Jesus. Talvez você não ligueu a Jesus inteiramente. Mas que área da sua vida você tem ligado a Jesus? Qual que é a área da sua vida que não converteu? Olha para mim. Qual que é a área da sua vida que Jesus não é dono? Qual que é a área que Jesus não é dono? Porque fostes comprado por preço. Você agora é propriedade exclusiva do Senhor. Tudo que é teu, está em você, é do Senhor. Só que Deus não rouba. Ele comprou com o sangue de Jesus. Mas quem entrega é o dono. É nós. Quero falar para você, irmão, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Atos 21, João 21, 1. Depois disse Jesus perante Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades e foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Jesus já tinha aparecido no cenáculo para eles, lá para eles, mostraram o sinal. Jesus já tinha feito tanta coisa. Eles já tinham visto Jesus, as portas fechadas, e Jesus aparece no meio deles. Uau! Aí, Tomé, Jesus esteve aqui. Se eu ver as marcas e pôr a mão do lado, eu vou acreditar. Pouco tempo depois, 8 dias depois, de volta, eles estavam lá no lugar, porta fechada, Jesus aparece no meio deles, e de cara Jesus aparece e fala: Pai seja convosco. Tomé, toca aqui. A gente tem aquela cena assim: oh, queridos, cheguei, filhinhos queridos, amados de Jesus. Tomézinho, você não acreditou? Toca aqui. Não, irmão, para com essa firulagem. Apareceu no meio deles: Pai seja convosco. Tomé, vem cá, toca aqui. Põe teu dedo na ferida. Encosta aqui, Tomé. Não, aqui. Encosta aqui, Tomé. Põe a mãozinha. Põe a mãozinha aqui, Tomé. Gostou, né? Sentiu, né? Ó. Tem uma camadinha em cima. Oh, eu vejo que tu és o Senhor. Porque você vê, você crê? Veja que não foi, ai querido. Foi porque você está vendo, você está crendo? Bem-aventurado é aqueles que não veem e creem. Esses caras estavam lá. Aí quem que puxa o bode? Versículo 3. Quem que faz o rolê? Peter. Vou pescar. Injuriado. Já tinha negado Jesus mesmo. Ele apareceu, mas eu estou mal, eu estou amargurado, eu estou arrependido. Jesus falou só com Tomé, não falou comigo, que ele falava comigo pessoalmente, me levava para o monte sozinho, eu e ele. Nós éramos amigos, ele apareceu e me tratou como todos os outros. Me tratou normal. Quer saber? Vou pescar. Ninguém me tratou diferente dessa igreja, ninguém me tratou com amor, ninguém me tratou. Eu errei mesmo, e daí você tem que me aceitar errando. Quer saber? Eu vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Esse Pedro. É por isso que nós temos uma pegada com liderança na nossa igreja, irmãos. Porque líder, as pessoas o seguem.
E disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Opa! Algo parecido com anteriormente aqui. Ao amanhecer, a estrela da manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Acho que Jesus era hipermétrope. Pedro era hipermétrope. E eles perguntaram, e lhes perguntou, presta atenção na pergunta de Jesus: filhos, vocês têm algo para comer? Irmão, Jesus precisa comer, Jesus ressuscitado precisa comer, cara. Veja que Jesus, Ele traz de volta, Ele não quer que ninguém desvie, não quer que ninguém saia do propósito, Ele não quer que nenhuma área da sua vida não esteja nas mãos dEle. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são meus pensamentos assim a teu respeito. São mais altos do que a terra. Os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Os meus caminhos mais altos que os teus caminhos. Filhos, vocês têm algo para comer? Não! Não temos não. Aí ele disse: lança a rede do lado direito do barco, que vocês vão encontrar. Ah, tá. Só um pouquinho. Eu acho que não era tarrafa, era a rede dela. Então tinha que lançar uma ponta ali e reminho, para esticar ela. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a grande quantidade de peixes. Olha aqui para mim, irmão. Jesus morreu, antes de morrer ele fez isso. E ressuscitado ele fez isso. Jesus era, é e vai ser. Jesus é o mesmo. O mesmo que te tocou a primeira vez é o mesmo que quer te tocar de volta. Mas tem uma diferençazinha aqui para nós, presta atenção. Você já leu isso aqui com certeza numa outra passagem. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Então Pedro, ouvindo João falar isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. Irmão, quem põe roupa para entrar no mar? Eu estudei isso aqui. Por várias vezes eu achei que Pedro estava pescando pelado. Ou pelo menos de tanga. Só a cueca deles, um pano enrolado. Mas não, um judeu não fica um na frente do outro. Não fica. E eu fui pesquisar essa capa. O que a expressão grega usada para escrever isso aqui, ependotes, define como um casaco, um envoltório externo, uma vestimenta superior. Nesse caso, denota um tipo de blusa de linho vestida por pescadores. Roupa para o trabalho de pescador. Tem uma aplicação para a gente aqui, cara. Jesus estava de volta. Jesus, aquele que Pedro havia negado, estava ali de volta. Jesus Cristo, quem você negou, está aqui de volta. Jesus Cristo, em quem você nega entregar áreas da sua vida para Ele, está aqui de volta, te pedindo: vem aqui, me dá. Perguntando: o que vocês têm para mim? Ei, vocês têm comida? Aí Pedro pega a roupa que o identifica como pescador. Meu Deus, quem sabe o meu Senhor me reconhece mesmo eu tendo negado Ele. Deixa eu pôr uma roupa que Jesus me viu pela primeira vez. De repente, com essa roupa Ele vai me conhecer.
Deixa eu ter uma atitude de crente, deixa eu ter um jeito de crente, deixa eu apenas começar a ir na igreja, que Jesus vai me reconhecer. Irmão, Jesus te chamou de filho, mesmo longe. Filhos, vocês têm água para comer? Filho, eu estou a fim de ter um tempo com vocês, estou a fim de comer com vocês. Eu estou a fim de se banquetear comigo. Mas não, eu sou muito bom. O meu padrão é perfeito. Eu sou top. Está infrutífero. Passa noites e não gera nada. Doença vem, tristeza vem, cansaço vem, fadiga vem. E não entendeu ainda. Não é tua roupa, cara. É aqui dentro. É profundo. Você já levou o teu coração para Jesus sentar na proa. Jesus quer levar você para o fundo, onde você tem medo de água, porque eu quase me afoguei lá. Ainda bem que Jesus me resgatou. Eu quase me afoguei no fundo. Se não fosse Jesus, a igreja, os irmãos, as tempestades se levantaram contra mim. Ainda bem que Jesus me salvou. Eu não quero mais igreja, eu tenho a mão de Jesus. Não, quem sabe ele me reconhece. Quem sabe ele vai ver como é que eu estou. Ele vai lembrar de mim. Deixa eu botar a roupa que eu estava quando ele me chamou. Versículo 8. Os outros discípulos vieram, então ele pulou na água nadando. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe. Vieram sozinho, largou os caras. Pedro, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe com brasa e um pouco de pão. Uau! Jesus acabava de perguntar para eles se tinha comida. E quando os caras chegam na praia, não deu tempo, irmão, de cortar a lenha, fazer uma fogueira, matar um peixe, abrir um peixe, espalmar e pôr pão. Não deu tempo. Jesus fazer isso. Querido, o alimento que Jesus tem para você é sobrenatural. Para de querer pôr a mesa para Jesus. Para de querer você dar alimento para Jesus. É Cristo quem te dá alimento. Talvez você desviou porque você achou que agora você já pode alimentar Jesus. Talvez você desviou, enfraqueceu, está confuso, perdido, porque agora eu sou apóstolo, agora eu sou profeta, agora eu sou mestre, agora eu... Não, irmão, não, isso serve para a edificação do corpo de Cristo. Cristo é Cristo. Cristo é Cristo. Para de pôr a mesa para Ele, para de tentar pôr a mesa para o teu Senhor e deixa Ele pôr a mesa para você. Desviou porque quer fazer as coisas para Deus, quando Deus só quer que você obedeça e ande com Ele. E conforme você vai andando, as coisas vão acontecendo. O que é para fazer agora? Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu sequer sei quantos fios da minha cabeça tem, ou quantas folhas caem de uma árvore. Por que eu quero saber tanta coisa? Eu só preciso saber o que o Senhor quer de mim, hoje. Ele vai me apontar para um futuro, para um destino? Vai, mas se Ele apontou, quem vai me levar é Ele. Se Ele falou que é tal coisa, quem vai conduzir é Ele. Quem vai ensinar é Ele. Ele está aqui de volta, mais uma vez, fazendo um milagre na sua vida. Se não for totalmente a sua vida, irmão,
que desviou, mas tem área da sua vida que você não converteu ainda. Seu casamento não é convertido, seus filhos, você não converteu o seu coração dos seus filhos ainda, seus negócios não são convertidos ainda, o seu ministério ainda é o teu ministério e não o ministério de Jesus. Mas tem algo maravilhoso aqui, versículo 10, disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Ele é tão bom que reconhece teu esforço. Tinha peixe. Não sei, né? Só um parênteses bem com, entre aspas e colchetes e chaves. E quicos, chave e quico. Tinha peixe e pão. De repente, aquilo ali era só para Pedro. Mas como Pedro arrastou uma galera, então Pedro, já que você arrastou a galera, vai lá buscar o peixe agora. Pague o preço por ter arrastado tanta gente para fora do propósito. O texto fala, Pedro foi até o barco e pegou a rede. As redes estavam dentro do barco, os barcos quase afundaram o barco. Aí Pedro puxou sozinho a rede para fora. Está o texto. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Uma rede que eles do barco não conseguiram arrancar. Ele entrou, puxou a rede para a praia. E lá estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Veja a energia que Pedro fez sozinho para puxar a rede. É só um parênteses, né? Tinha peixe e pão. Só que Jesus falou, vai lá, se esforça, eu reconheço o teu esforço. Pega um pouco dos peixes que vocês acabaram de pescar. Traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Quem que deu esses peixes para ele, irmão? Quem que falou, joga do lado direito? Jesus. Mas foi vocês que pegaram, traz lá o que vocês pegaram. Tudo, nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nada sem Jesus. Embora houvesse 3 peixes. Versículo 12, Jesus lhes disse, venha comer. Venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabia que era o Senhor. E aí, está aí, ó. Jesus está chamando, vem comer. Senta na mesa do Senhor. Ainda não é o banquete, irmão, no trono. Muita gente quer comer o banquete do trono lá, do céu. Irmão, é peixe e pão aqui da terra ainda com Jesus. O banquete celestial é lá. Jesus está pondo a mesa. Sabe, queridos, o problema é que muitas vezes o Senhor faz esse convite. Só que ele já falou de tantas formas, mas você insiste em querer mais provas. Insiste em querer. Algo mais concreto, algo que ele mesmo, sabe? Algo, Jesus, eu me entendo, mas a velha posição do... ainda não me convenceu. Valeu. Ainda não me convenceu. Aí sabe o que acontece? Você fica preso a pregadores, a pessoas que venham fazer uma performance, uau, para você acreditar. E Jesus só quer uma coisa de você, vem cá, traz o peixe que você pescou. Vai lá pegar o peixe que você e teus amigos pescaram, porque era para você estar me aguardando lá. Só que vocês vieram pescar. Voltar o que vocês faziam antes, que eu falei que você não era mais para fazer. Cuidado, irmão, para você não colocar um padrão tão alto que você se torne, entre numa geração que Jesus chama de geração incrédula, que querem sinais, mas não será dado sinal nenhum, exceto o sinal do João Batista. Arrependam-se, morram e nasçam de volta. Cuidado. Versículo 3, Jesus, aproximando-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Jesus não só põe a mesa, como Jesus serve. Jesus pôs a mesa e Jesus serviu. Jesus, o alimento que ele tem para você não é natural, é sobrenatural. E para encerrar, após isso, Pedro começou a ter uma conversa só com Pedro. Jesus começou a ter uma conversa só com Pedro.
Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, estava numa roda: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse sim. Olha a pergunta de Jesus: Simão Pedro, você me ama realmente mais do que estes? Vamos ver se tu é bom mesmo. Você me ama mais que esses aqui? Admite para mim, Jesus, Pedro, na frente deles, que você tirou, que você me ama mais do que eles. Oh, presta atenção na força disso daqui. Testemunho na frente dos caras. Jesus perguntou: você me ama mais? Sim. Eu amo você mais que eles. O texto está sendo escrito por João, o discípulo que Jesus amava. Pedro falou na cara de João: sim, eu amo você mais que o João. Então, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Na NVI fala magoado, mas a palavra magoada hoje está muito errada, tá? Pedro ficou entristecido profundamente. Que magoado hoje, estou magoado, virou uma frescura. Pedro ficou triste, profundamente entristecido, porque Jesus, por lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse, aí veio a resposta: Senhor, tu sabes todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Disse Jesus: ai, que legal, Pedro, seu lindo, eu sabia que você ia, eu sabia que você ia, agora eu não vou mais ser duro com você. Não, cuida das minhas ovelhas. Acabou o assunto. Cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se, colocava a tua roupa da forma que você queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte ao qual Pedro iria glorificar a Deus. E então disse: siga-me. Quantos de nós negamos Jesus? Eu não vou adorar a pílula, irmão. A pergunta é assim mesmo, seca. Quantos de nós temos negado Jesus? Quantas áreas da nossa vida nós ainda não convertemos? E se convertemos, devolvemos para nós de volta. Compramos de volta para nós. Ou melhor, não se compra nada de Jesus, se rouba. Pensa aí. Enquanto nós adoramos essa canção que o Senhor deu ao pastor David nessa igreja, para essa igreja, eu queria que você meditasse nessas coisas. E se você que está aqui, que nunca entregou vida para Jesus, ou entregou, mas sabe que desviou, e você que está aqui, que tem área da tua vida que você está segurando por medo, por tanta coisa, tem um banquete aqui, irmão. Não é aí, não é sentado, não é sentado. Essa fragilização eu não vou deixar acontecer. Deus conhece o meu coração. Se o seu coração são trevas, quão profundas são? Seus olhos são trevas, quão profundas trevas serão? E Deus conhece seu coração e Ele diz: seu coração te engana, cuidado. Cuidado, teu coração é enganoso. Da mesma forma que Jesus foi da beira do mar: ei, vocês têm o que comer? Jesus pegou, milagrosamente fez uma fogueira e botou pão e peixe, acendeu o fogo. Uf. Agora já é ressuscitado. Mas ele foi, ele trouxe, ele veio. Pedro se vestiu, veio para a água, se jogou na água e veio sentar com Jesus. Depois: vem cá, Pedro, você me ama? Enquanto nós adoramos,
Nós vamos baixar um pouco essas luzes aqui para você não ficar tão exposto. Enquanto a gente adora, sai do teu lugar, cara. É você e Jesus, não é eu. É você e Jesus.